Olá a todos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse evento online da DAT AWS. A gente vai esperar alguns minutinhos para que todos consigam entrar, fazer o download da plataforma. Inicialmente já cumprimento aqui Diego, seja bem-vindo, Jackson, Camila. Boa tarde. Tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana. Bem. Boa tarde. Vamos aqui já falando para o pessoal, mandem suas perguntas aqui no chat, tá bom? Ou nas perguntas. A gente responde assim que possível. Quem puder dizer da onde está falando, né? Da onde que vocês estão assistindo esse webinar super especial que fizemos com muito carinho para todos vocês, né? Falando um pouquinho de tecnologia e saúde. Estamos precisando bastante falar desse tema, né? Estamos aqui com grandes especialistas no assunto. Vai ser um grande evento. O pessoal está entrando. Checar se está tudo certinho, todo mundo está ouvindo. Audiência, vocês estão ouvindo? Algum comentário? Tem que falar agora, antes. Ó, a gente começa 3h03, hein, pessoal? Boa tarde, André. Ouvindo sim. Obrigada pela sua participação. Quem mais, pessoal? Ó, estou vendo mais pessoas aqui assistindo, hein? Wagner. Obrigada. Tá ouvindo bem, Wagner? Muito bem, obrigada. Coloquem suas questões, se possível, colocar para quem vocês estão perguntando, mas senão a gente também, na hora, a gente consegue identificar. Está ótimo som e imagem. Obrigada, pessoal. A ring light fica aqui. Camila também. Hoje, né, Camila, estamos todas belas aqui para apresentar o evento para vocês, pessoal. Diego, e o seu sorriso, Diego? Só um pouquinho, vai. Ih, o Diego tá sério. Eu tô tendo algumas dificuldades com o Wi-Fi aqui, mas eu acho que já está solucionado agora. Eu estava preocupado aqui, mas... É, realmente é preocupante. Pessoal, a imagem vamos travou, começar. A imagem travou, mas travou no sorriso, Diego, tá tranquilo. Tá, é verdade, é verdade. Tá bom. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao evento online PAX em Nuvem, oferecido pela DAT e AWS. O meu nome é Ana Bittencourt e hoje apresentarei o evento, assim como os seus palestrantes. Esse evento é um bate-papo para a gente conversar um pouco sobre o tema de saúde e tecnologia. Primeiro, vou apresentar a Camila Sensi, que é atual responsável por Customer Success e Experience na DAT Soluções em TI. Graduada em administração, com especialização em gestão de vendas, conta com mais de 15 anos dedicados ao atendimento ao cliente de diferentes segmentos, como têxtil, educação, tecnologia e, entre estes clientes, a Senior Sistemas. O Jackson Barros tem 30 anos de experiência em Health IT, atualmente na Amazon Web Services como especialista em Healthcare, ex-diretor DataSUS e por 10 anos CIO do Hospital das Clínicas da FMUSP. E o Diego Alexandre, que é CEO e consultor cloud na DAT Soluções em TI, tem 19 anos de experiência em tecnologia. É especialista em cloud computing e arquiteto de soluções. É AWS Black Belt e possui diversas certificações: segurança, arquiteto de soluções professional, AWS. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a DAT. A DAT é uma empresa com 11 anos de existência. Tem uma grande expertise em TASI, TOTUS e MV. Já tem alguns clientes que fizeram a sua migração para o PAX na nuvem e tem parceria de consultoria AWS no Tier Advanced. E a DAT atua na arquitetura, desenho e construções de soluções em nuvem.
serviços de migração e DevOps, bem como suporte técnico e sustentação de ambientes na AWS. A empresa também detém acreditações de Public Sector, Immersion Day e AWS Systems Manager Delivery, programas que fizeram a DAT garantir processos simples e colaborativos para um plano de sucesso e sua aceleração digital. E agora vamos iniciar com uma pergunta para você, Jackson. Jackson, entre todos os desafios citados na parte de saúde, logicamente, qual que você entende que se torna mais simples de endereçar, considerando toda a parte regulatória presente no setor? Bom, vocês me escutam bem? Primeiro, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Diego. Prazer, Camila, prazer, Ana está por aqui. Vamos lá. Todo mundo escutou nos últimos, talvez, de 2 anos, 3 anos para cá, a explosão que aconteceu no ambiente de saúde. E a pandemia foi um grande acelerador disso. Muitos projetos estavam engavetados, muitos projetos surgiram, muitas empresas fornecedoras de tecnologia tinham as suas ideias engavetadas e o Covid, a pandemia, ajudou a acelerar esse processo. Só que foi também mostrada a quantidade de problemas e gaps que existiam no sistema nacional, principalmente de informatização. Vimos aí com a telemedicina, vimos aí com grandes problemas em relação ao ambiente de infraestrutura. Pensem comigo uma seguinte situação. Imaginem que eu tenho uma infraestrutura preparada para o meu dia a dia, veio a pandemia. Quem estava preparado com a sua infraestrutura para atender a demanda desta pandemia? Então, foi um problema mundial, não foi um problema único do Brasil, não é? E o Brasil ainda, porque o pessoal coloca, tem muito problema de infraestrutura, tem muito problema de telecomunicações, essas coisas estão mudando e também foram crescendo, foi uma jornada. Então, diante desse problema, de tudo que aconteceu com a pandemia, nós aprendemos, o brasileiro é muito inovador, acreditem nisso, o brasileiro consegue tirar várias ideias da onde não tem, não é? Então, muita gente foi criativa, o brasileiro é criativo. Então, as pessoas conseguiram aí dar os seus pulos A, B ou C e conseguir atender essa demanda que foi a pandemia. Então, qual foi o principal problema que a gente notou neste caso? Nós não estávamos preparados em infraestrutura para que os nossos sistemas de apoio, e aí entendam toda a jornada, seja de recursos humanos, seja financeiro, seja de saúde, para atender a demanda que o mercado exigiu, com a rapidez que o mercado exigiu. Então, toda essa questão da cloud, de uso da cloud, ela propiciou que a gente tivesse um fôlego. Ela propiciou, ou ela vai propiciar um fôlego para que a gente consiga, e as empresas que fizeram essa movimentação, conseguissem atender a demanda. Então, eu diria que hoje, há um ponto. Existem dezenas de coisas que a gente podia abordar aqui em relação ao uso de tecnologia e aos gaps existentes, mas, sem dúvida, é a questão da infraestrutura para que eu possa atender melhor e com rapidez a inovação ou até a demanda que está por vir, que veio, e acreditem, estar por vir. Sem dúvida, Jackson. Legal, Jackson. Camila, quer? Pode ir, Camila. Não sei se já a Ana comentou que tem pergunta, mas até deu uma curiosidade, Jackson, que a gente fala realmente que tem muita solução em tecnologia e muito está por vir ainda, mas diante até que você falou que o mercado não estava preparado, a maior dificuldade foi em questão de conhecimento da tecnologia ou verba, que muito se fala de verba, mas ainda as instituições que tinham verba, há esse conhecimento da mão de obra, há conhecimento da tecnologia? Vamos lá. Eu não acho que faltou dinheiro, faltou verba. O Brasil, isso estava claro, não é? A quantidade de incentivos para que a gente sobrevivesse a essa situação. Falta conhecimento, falta cultura, falta treinamento. Isso sempre faltou e ficou evidente, né? Ficou evidente em vários
em vários momentos dessa pandemia. Então, eu entendo esse ponto que você falou é muito importante, porque não adianta a gente focar somente na tecnologia e não atualizar nossos recursos humanos. Estava numa reunião recente, e aí a empresa inteira quer desenvolver uma jornada de novas tecnologias, de transformação digital, mas esquece do essencial, o insumo para que isso aconteça. O mercado está saturado, vocês participam, vejam isso, né? O mercado está muito saturado, então nós precisamos ser criativos para aproveitar essa mão de obra que está nascendo, treiná-los nessa nova tecnologia para que ela seja o nosso apoio nessa transformação digital que está por vir. Eu diria que nós estamos ainda engatinhando, tem muita gente boa, o Brasil é um país com muita gente competente na área de tecnologia, a gente não deve para nenhum país do exterior, mas a gente precisa fortalecer os nossos recursos humanos, seja com a cultura, seja na verdade, com a cultura de treinamento, vamos dizer assim, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Camila, mas fica à vontade. Esse é um ponto interessante, né, Jackson? Porque a gente vê como, depois de um bom tempo, né, a jornada que a DAT também fez, olhando para a nuvem, né, olhando para esse mercado, o quanto as ferramentas, né, que a nuvem, principalmente aí falando de AWS, traz para que a gente possa acelerar também esse gap de pessoas, né? Porque processos automatizados, a questão dos serviços gerenciados, né, a questão de facilitar, né, todo esse ganho, né, de conhecimento num curto período de tempo, né? Então, acho que é bem interessante essa parte que você trouxe sobre as pessoas, né, o quanto a gente precisa evoluir nisso, né, e a gente vê também a AWS e nós parceiros também, né, trabalhando em diversos programas de incentivo e capacitação para pessoas trabalharem nessa área, porque a gente entende que mesmo com as facilidades, né, do setor, facilidades que a nuvem traz versus a infraestrutura on-premise, né, de configuração, de gerenciamento e tudo mais, a gente ainda tem um gap tecnológico gigante, né, de pessoas para atuar nessa área, né? Mas de fato a gente consegue acelerar bastante, né, esse processo com a adoção de nuvem, né? Várias ferramentas, né, que a nuvem traz, a gente tem isso resolvido, né? Veja só, Diego, olha que coisa interessante. Qualquer um de nós aqui, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos investir. O que a gente espera? A gente vai procurar uma ajuda, o que você espera dessa ajuda? Você espera que ele te traga segurança e conforto para que você tome a melhor decisão. Isso é comum, isso acontece de maneira corriqueira nos nossos dias, né? É só você sair para comprar um carro. Alguém vai te convencer que aquele carro é melhor que o outro, né? E essa pessoa tem que ter um conhecimento muito bem do carro e analisar o seu perfil. Ele não vai te oferecer uma Ferrari para andar em São Paulo, não é verdade? Ele não vai. Então, todo esse mecanismo de conhecimento do ecossistema é necessário. Eu estou dando o exemplo do carro, mas vamos levar para a cloud hoje. Então, a pessoa que está de frente com o seu cliente, ele vai ter que ter um conhecimento suficiente para, primeiro, entender o momento eu estou dizendo aqui do cliente, mas entendam que é em qualquer modelo de interação. Entender o momento do uso daquela tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Levar segurança e conforto que a decisão de ir para a cloud, que é objeto de discussão agora, tem esses e esses benefícios. Porque se eu não conseguir passar para ele o benefício, ele não vai, você já chega perdendo, né? Porque quando você vai discutir cloud, a pessoa que você está discutindo, você está com 2 pés atrás, não é verdade? É assim, porque isso é normal, tá? Qualquer nova tecnologia, é normal que isso aconteça. Eu escutei, mas você precisa levar segurança que essa movimentação dele, mais uma vez, não importa a tecnologia, não importa o serviço, vai trazer N benefícios para ele. Então, eu uso muito essa ligação de vender um carro, de vender um imóvel, que você quer segurança, não quer? Você quer ter certeza, mas será que esse cara não está me enrolando? É natural. Então, a passagem para a cloud também é assim. E veja, às vezes eles olham muito a questão do recurso momentâneo, do gasto momentâneo. Eles não conseguem olhar o gasto ao longo do tempo. Mas o nosso mindset não está preparado para isso. Então, nós temos que levar essa condição para os nossos clientes
de mudança de mindset. Veja, você não precisa gastar agora tudo, né? Eu vou dar exemplo de imagem. A gente pode falar de vários exemplos. Eu vou dar um exemplo de imagem, que é o ponto de discussão aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero mover meu ambiente de imagem para a nuvem, e eu tenho aqui, eu gosto de falar muito em baldinho, né, em cestinha, porque todo mundo que é leigo entende. Então, eu tenho uma cesta com, sei lá, 1 milhão de imagens, e quero mover meu sistema de Pax para a cloud. No momento zero, se eu oferecer para ele, cara, pega esse balde aqui e leva tudo para a cloud, ele já vai chegar pagando. Será que essa é a melhor abordagem? Será que é dessa maneira que a gente tem que vender essa migração para a cloud? Né? Por que não trabalhar no ambiente híbrido inicialmente, para que ele consiga provar os benefícios de ter essa movimentação? Então, a forma de abordar o uso de cloud, essa movimentação, é o que eu sinto falta de algumas empresas, e eu entendo que as empresas... São 2 pontos que eu sinto falta. Esta abordagem focada no momento do cliente, tá? E saber o quanto de maturidade o cliente, qual o nível de maturidade daquele cliente para realmente ir para a cloud de uma maneira assim, mesmo que seja lift and shift, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Existem momentos para isso, existem níveis de maturidade. Então, nós, como fornecedores, a gente precisa entender esse threshold, qual é o momento, qual é o limite que esse cara está. Legal, Jackson. Acho que isso vai muito de encontro quando a gente falava de conhecimento, de ir levando realmente partes até para se familiarizar, entender o impacto, o conhecimento, qual vai ser a equipe dedicada a isso, né? Então, começa a se familiarizar e também dominar a questão dessa tecnologia. Então, nós, DAT, né, a gente tem apoiado diversos clientes aí na área de saúde, realmente, movendo workloads em etapas, né? E o que a gente nota é que cada cliente tem um desafio diferente. Questão de prazo, investimento, a complexidade, a legislação, tanto nacional quanto regional. Com um trabalho bem próximo do cliente, entendendo o caso, nós conseguimos apoiar com o melhor serviço em nuvem AWS. E eu queria entender, na verdade, agora compartilhar um pouco com o Diego e Jackson, o que os segmentos, as Unimedes em si, precisam levar em consideração tecnicamente se estão prontos para ir para a nuvem. Diego, a palavra é sua, fica à vontade, posso complementar depois. Legal, Fica à vontade. Legal, depois eu vou passar para ti e complementar com dados aí, que eu acho que você é a pessoa certa para isso. Bom, a gente tem abordado de forma bem diferente, realmente, como a Camila falou, né? Diversos clientes na área da saúde, porque, e não só setorizando, né? Mas eu acho que olhando para todos os clientes, cada um começa a sua jornada de nuvem num momento diferente, né? E isso reflete também no sucesso desse projeto, né? Que pode ser de curto, médio ou longo prazo. A abordagem, como o Jackson falou, né? Que a gente pode trabalhar será que levar, né? O começo, tudo que já tem lá em on-premise para fazer essa movimentação para a nuvem, será que essa é a melhor abordagem, né? Então, junto com o cliente, a gente senta com ele, desenha isso mesmo, porque, de fato, cada caso é um caso. Não é à toa, né, que o nosso trabalho aqui é um trabalho consultivo, né? Ou seja, não é uma repetição de situações onde a gente vai pegar algo que deu certo aqui, já replicar aqui na frente e fazendo sempre a mesma coisa, né? Óbvio que a gente tem lições aprendidas e eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente sempre traz junto com a AWS, de fazer novamente o que deu certo, mas cada cliente realmente tem um desafio diferente. Isso a gente tem encontrado cada vez mais, né, principalmente nesse cenário de saúde e das Unimedes, que parecem ser muito iguais, né? Ou seja, nossa, é uma Unimed que atende uma região, uma Unimed que atende outra região, o atendimento é saúde, uma operadora de saúde, deveria ter ali as mesmas características, os mesmos desafios. Mas, de fato, o que acontece? Essa infraestrutura foi criada em momentos diferentes, foi renovada ou não em momentos diferentes, né? O que tem dentro de casa. A própria adoção de nuvem, né? A gente fala que a gente precisa entender os motivos da migração, né? Não só
falando do Pax, mas falando de sistemas como um todo, né? O porquê a gente está migrando? Será que a gente vai levar esse sistema para a nuvem ou a gente vai adquirir um novo sistema, né? Então, acho que isso a gente tem aparecido bastante, né? A gente tem trabalhado em conjunto com a AWS para entender cada cliente, cada momento, né, no seu devido lugar, né? E Jackson, se quiser complementar, acho que... Me permita, eu vou discordar um pouco do Diego e da Camila, porque eu tenho certeza que vocês, pela experiência que vocês têm, vocês já clusterizaram algumas situações. Então, logicamente, cada cliente tem uma situação diferente, mas o que acontece, já tem lá guardadinha naquele copinho lá, soluções muito semelhantes para cada conjunto. Tudo bem, tem 10%, vamos trabalhar com Pareto, tem 20% aqui que estão fora, mas os 80% vocês têm já experiência suficiente para auxiliá-los nessa jornada, eu não tenho dúvida disso. Como a própria AWS também eu tenho, não é? Eu acho que é assim que a gente sobrevive e é assim que faz a diferença, porque vocês certamente já pegaram casos semelhantes e saíram para não começar do zero. Então, esse é um ponto. Outro ponto que você comentou, quando eu estava no hospital, eu estava dando aula para um grupo de especialistas, né? Principalmente para CEOs de hospitais, para os diretores executivos de hospitais, de um programa chamado PROASA, que é um programa junto com a GV. E esse grupo, certamente, em algum momento da sua trajetória profissional, eles serão gestores de grandes hospitais. A gente já vê isso por aí. E durante o bate-papo, uma das coisas que eu colocava para ele é o seguinte: vem cá, chega o seu CIO, direto do CEO, e fala assim: olha, eu quero gastar X milhões com o meu data center. Qual será a sua resposta? Qual será seu parâmetro? Qual será seu benchmark? Ele não tinha. Foi um exercício simples, tá? Logicamente que a realidade mostra que muitas soluções as soluções estruturantes, elas nasceram on-premise. Essa é a realidade, a gente não pode esquecer disso. E a outra, com a explosão da cloud, nasceram na cloud. Essas soluções que nasceram na cloud, logicamente elas têm uma jornada muito diferente e um convencimento diferente. Ninguém aqui questiona o WhatsApp, e todo mundo usa, não é? Estou dando um exemplo. Então, o que nós precisamos fazer é entender esses softwares, essas aplicações que nasceram on-premise, quais são as dificuldades dela, porque talvez não vale a pena mover de uma vez para a cloud. Esta segurança que vocês têm que levar, essa consultoria que vocês têm que levar para os clientes. Eu acredito muito nisso porque realmente eles não têm uma régua, não tem uma fórmula mágica que diga eu vou para a cloud ou não vou para a cloud, né? Não existe isso. O que existe é o seguinte: eles têm as suas dores e ele está numa encruzilhada onde ele precisa decidir, opa, para onde eu vou investir? Talvez eu não tenha um recurso agora, mas eu preciso nortear meu plano de transformação digital. É aí que a gente tem que entrar, é aí que a gente tem que fazer a diferença. Justamente nessa construção dessa jornada de transformação digital. Tem muitas soluções que eu já vi que eu não acredito. Eu não acreditei porque não ia escalar. Não ia ter suporte adequado para levar o conceito de Customer Obsession, que é o cliente, né, colocar o cliente no centro de todo o processo. Às vezes a gente foca muito, isso eu já vi casos, a gente foca muito na tecnologia e esquece de quem usa, né? Então isso é um ponto importante. Um outro ponto que eu queria alinhar com vocês é a questão do que aconteceu no país em relação a incentivos para essa transformação digital. Porque é aqui que a gente tem que fazer a diferença, nessa transformação. O governo, ele fez alguns planos, isso é importante que todos conheçam, de incentivar os municípios a investirem em tecnologia, dando infraestrutura e dando recursos financeiros para que eles possam ter a melhor solução. E o que eu notei nesse processo? O que eu notei foi, duas coisas foram notadas. Primeiro, que sozinhos eles não conseguem tracionar, eles precisam de ajuda. Dois, eles não tinham manual para seguir. Mesmo que eu tivesse, que manual que eu sigo? Que template que eu sigo? Então, aqui, Camila, já pegando um gancho na sua pergunta, existem vários modelos mundiais e protocolos que
podem nos ajudar a simplesmente saber o seguinte: opa, qual que é meu nível de maturidade? Né? Que nível que eu estou? Então, existem templates que permitam que você faça esse diagnóstico. Veja, eu não estou falando aqui de diagnóstico de assessment de 12 horas, desculpa, de 20 dias, 12 dias, estou falando de assessment de horas para simplesmente dizer o seguinte: olha, cara, eu estou aqui, né? Eu estou aqui e quero chegar aqui. Bom, eu quero chegar aqui em 2 anos, em 3 anos. Aí é uma decisão, logicamente, de uma série de variáveis que precisam ser colocadas na mesa, como recurso financeiro, como recurso humano, como infraestrutura e assim sucessivamente. Então, eu diria para você que existem padrões, posso citar 2 delas. Uma é a RIMS Analytics com AirRun. Nós temos, quem for procurar isso, pode procurar sobre RIMS, nível de maturidade, vai entender lá como medir essa maturidade. E o segundo, nós criamos na época do Ministério, foi criado um indicador de nível de uso de tecnologia. São coisas diferentes. Uma coisa é maturidade de tecnologia, outra coisa é uso. Não adianta eu ter tudo informatizado e não usar devidamente. Então, esses 2 conceitos, essas duas métricas, é importante que todo mundo tenha aí, pelo menos o conhecimento que existem, para nos ajudar a saber aonde estamos e para onde a gente quer ir. Legal, Jackson. Até só complementar, faz o quanto sentido faz realmente em questão da nossa experiência e até uma dica para quem está elaborando um projeto. É comum, às vezes, vir um desafio, né, em questão de migração e concentrar realmente naquele workload, mas aquele workload ele está integrado, ele está conectado a algum outro sistema. Então, levar em considerações esses impactos, a gente acaba levando muito em consideração para entender em todos os envolvidos, mas, de novo, a qualquer pessoa que procure aí um parceiro ou pense em migração, pode isolar um workload ou uma única fração, mas que entenda os impactos, avalie os impactos para que seja isso o projeto mais fluido possível e realmente melhor adesão em todos os envolvidos. Permita fazer um comentário, Camila, em cima dessa sua observação. Olha só, se eu chegar em um lugar que não tem cloud e quero identificar oportunidades ou ajudá-los a mover, logicamente mover 100% não é recomendado. Por onde começar então? Vamos começar por aquelas soluções que são desacopladas. As soluções desacopladas, ou seja, que não tem um cordão umbilical, essas soluções que elas são as que têm key queens, que são bem mais, eu diria para você que a possibilidade de ter sucesso é maior. Então, exemplos. Eu estou pensando em montar um data lake de imagens. Estou pensando em montar um app que vai interagir com o meu prontuário eletrônico. Estou dando alguns exemplos. Essa interação, ela pode ser desacoplada, né? Não preciso fazer nenhum cordão umbilical para propor soluções dessa maneira. Então, é importante que quem está nos escutando e tem que, quero testar a nuvem, será que é tudo isso que todo mundo fala? Será que eu vou ter a resposta ou o suporte necessário? Comece, enxergue soluções ou necessidades que sejam desacopladas. Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação, o novo. O novo já tem que nascer na cloud. Não adianta pensar que o novo vai nascer on-premise e depois eu migro. Não, esse não é a melhor abordagem, vai perder tempo e dinheiro. Então, o correto é a gente sempre pensar, opa, é novo. Isso é possível, né? Acho que todo mundo aqui, de 100 pessoas, acho que pelo menos 10% tem algo novo que está por vir, por uma necessidade comercial, por uma necessidade também da estrutura. Sempre pense em começar o novo focado em soluções voltadas à cloud. Eu já estou falando de microserviços, estou falando já eu não quero falar nada técnico, mas eu vou dizer assim, de containerizar a sua aplicação de tal forma que ela possa ser migrada para qualquer ambiente, virtualizar, talvez seja a melhor palavra. É porque eu não queria falar Kubernetes, mas falei. Então, aí eu não sei se todo mundo sabe o que é Kubernetes, e se eu não souber também eu não sei dizer, o Diego com certeza vai saber. Enfim, essas são as sugestões que eu dou para quem está pensando, opa, vamos mover o quê? Começar por onde?
Legal, Jackson. Só fazer um parênteses na tua fala de antes, que é legal. A gente tem frameworks, né, olhando para a saúde, né, de como fazer esse movimento e tal. E lembrar que a AWS ela também tem alguns frameworks que a gente usa aqui e eles se encaixam muito bem, né? Então, o CAF, por exemplo, que é o Cloud Adoption Framework, feito pela AWS, a gente também consegue medir a maturidade, né, da infraestrutura, a maturidade do cliente, e junto com essas abordagens, né, de frameworks da saúde, decidir qual o melhor movimento fazer, qual o workload, né, escolher realmente o workload adequado para fazer esse movimento para a nuvem, né. Eu queria só, e aí entrando um pouco em AWS, né, é lógico que eu sei aqui um pouco do nosso lado, o que os clientes têm feito, mas eu acho que é legal ter uma amostragem a nível Brasil, a nível mundo, né, com vocês. Quais são os pontos, ou seja, o que vocês têm visto os clientes moverem para a nuvem quando a gente está falando de PACS, né? Porque a gente sabe alguns ganhos, mas talvez seja legal também discorrer um pouco sobre isso, né? Qual o ganho que a gente vai ter e qual o movimento que os clientes têm feito de migrar o PACS para a nuvem e como estão fazendo isso? Tá bom, boa pergunta. Um ponto importante que você tocou são as metodologias. Logicamente, o CAF que você citou é uma metodologia da AWS para auxiliar você a entender um tipo de um design sprint, design think about, sobre qualquer contexto. Mas nós temos uma outra ferramenta chamada Work Backwards, que na verdade é o pegar de trás para frente um produto, um serviço, um fluxo, e trabalhar isso de tal maneira que eu comece, que resposta eu quero ter? Bom, quero ter essa resposta. Agora vamos trabalhar para trás para saber quais são os mecanismos para que eu chegue do outro lado. Então, fica aqui o convite também para todos conhecerem essas ferramentas. Eu acho que elas são ótimas ferramentas e acredito que todas as inovações dentro da AWS utilizam esses frameworks. Em relação agora à sua pergunta, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo o seguinte, os hospitais investiram muito em infraestrutura on-premise. Eu estou falando já da área de saúde, que é o eixo de conversa, tudo bem? Estou focando agora em healthcare. Por N motivos, por desconfiança, por recurso financeiro, porque não tinham condições não acreditavam, por N motivos. Então, o que acontece é o seguinte, todos os meus copinhos foram depositados numa única gaveta, meu data center. Essa gaveta está enchendo. E aí eu tenho duas soluções, né? Ou eu ponho mais gaveta, ou eu aumento o meu armário, né? E se eu quiser mais gaveta, eu tenho que aumentar o armário, ou senão eu pego uma gaveta, jogo ela fora, e esse é o momento que muitos hospitais, data centers estão passando, né? Principalmente porque os caras chegaram no limite que eu vou comprar mais storage, vou comprar mais hardware, vou aumentar minha máquina virtual e assim sucessivamente. Então, essa movimentação de algo que nasceu on-premise para a cloud, eles têm que pensar assim, pense a cloud como se fosse uma gaveta, um armário com gavetas infinitas, que você pode, aos poucos, utilizando de forma híbrida, que é uma segurança para ele, porque ele ainda tem algumas inseguranças, e nós precisamos respeitar isso e entender isso. Então, o que eles estão usando a cloud como uma extensão do seu data center, seja para soluções novas, isso está acontecendo, seja para recursos de backup, principalmente. Mas aqui eu queria chamar um alerta para a questão do backup. O backup, trocar DLT, trocar as fitas por storage, legal, né? Legal, é uma solução, mas, cara, eu não estou usando 1% do que a nuvem pode me propor, só estou usando espaço. E o único ganho que é isso, de vez de eu usar a fita, eu vou lá, mas eu continuo com a mentalidade de décadas atrás, fazer backup. E o problema do backup é o restore. O backup ninguém tem problema, tem um problema com o restore, não é? E aí eu te pergunto assim, quantos que fazem backup na nuvem
tem realmente uma governança ou tem um projeto de recuperação do seu ambiente. São muito poucos. Então, cabe a nós levar essa preocupação para eles. Eu estou vendo aí alguns movimentos de fazer backup, de usar a cloud como mais gavetas, para que eu possa botar o que eu quiser lá, né? Então, esses são as tarefas mais comuns. Logicamente, isso eu não estou generalizando, tá claro? Tem empresas, tem hospitais que já estão lá na frente. Opa, já tomaram a decisão. Nada mais vai ser na on-premise, tudo vai nascer na cloud. E aí, me permita fazer uma observação sobre esse último contexto. Eu percebi que as movimentações que estão indo para a cloud estão indo também de forma isolada. É um departamento A, é um contexto B, ele não tem um plano de migração como um todo e nem tem a legitimidade de todo o staff do seu estabelecimento dizendo, galera, é para lá que a gente vai. Eu sinto falta disso em algumas operações, em algumas reuniões, porque quando vou dar um exemplo aqui, vamos para a Europa, vamos fazer um Eurotrip, a gente tem que estar claro quais são as cidades que a gente vai visitar, aonde a gente vai se hospedar, qual é a quantidade de dias. Porque se nós, grupo, não tivermos claro que essa será a nossa jornada, cara, vai chegar lá e a gente vai brigar, porque eu não quero ir para Paris, eu quero ir para Holanda, mas a Camila quer ir para Paris, e aí, eu faço o quê? Vou convencer ela para a Holanda, né? Então, todo esse processo é importante. E aí fica uma outra dica. Antes de só pensar em ir para a cloud, né, você tem que ter um commit de todo o staff dizendo, olha, a gente está indo para a cloud com esse pedacinho, a gente quer com esse pedacinho. A gente tem uma jornada para isso. Para alcançar essa jornada, que dure 2, 3 anos. Que a gente não tem dinheiro para ir para Paris agora, Camila, você me desculpa. Mas eu tenho que economizar para chegar lá. Não é verdade? Não é dessa vez que você vai para Paris, mas a gente tem que economizar um dinheiro. Não é assim que funciona? Não é? Então, essa jornada que o diretor de TI, aí os gestores de hospitais têm que ter. Não é simplesmente mover o backup para a cloud, sabe? Porque isso daí, tudo bem. Isso não é mover para a nuvem, isso não é usar os recursos que a nuvem pode proporcionar. Como você comentou, Diego, nós temos mais de 200 serviços na cloud que pouca gente conhece. Então, cabe a nós levarmos essa segurança, falar sobre isso, mas dentro de um planejamento dessa transformação digital. Fazer backup na nuvem não é transformação digital. É isso que eu queria chamar a atenção. Legal. E tem um ponto também, né, que muitas vezes a gente desce pro técnico, né, mas isso muito por abordagem de solução, né, Jackson? E de fato, quando a gente olha para a nuvem como extensão do data center para trabalhar híbrido, né, ou olha para a nuvem como uma forma de realmente criar novas coisas, e aí criar uma arquitetura moderna, como você falou, né, olhando para container, olhando para microserviços, etc., são abordagens totalmente diferentes, né? Então, realmente, eu acho que tem que alinhar muito a parte de negócio para que a gente faça o movimento correto, né? Porque a gente já viu várias empresas fazerem o movimento de botar um pé ou ir, ou tentar ir com muito ímpeto, né? E tiver que voltar atrás porque o negócio não estava alinhado, né? Acho que foi esse o recado, né, que você trouxe com relação a isso, né? Eu acredito que tudo na vida você tem que ter uma base, seja ela qual for a sua meta. Então, a gente precisa construir essa base para apoiar as decisões de migração para a cloud, né? Isso é importante que fique claro. Ana, eu acho que tinha uma pergunta do público, né, Ana? Quiser Tem fazer ela sim. agora? Eu quero. Só um minutinho. Olha, a pergunta aqui é do Rafael. Gostaria de saber se com a implementação do PAX
teremos que pedir algum tipo de autorização do Philips para que seja implementado aqui internamente? E quais são as vantagens em implementar com a DAT e a AWS? Nossa, muitas perguntas aqui do Rafael. Calma, Rafael, vamos aos poucos. Vamos uma de cada vez. Então, eu vou para a primeira. Gostaria de saber se com a implementação do Pax, eles têm que pedir algum tipo de autorização do Philips para que seja implementado. Da Philips. Diego, você quer comentar? Eu acho que a parte do Philips, se quiser comentar um pouco melhor sobre a Philips também é um parceiro da AWS, né? Então acho que faz sentido. Falar um pouco, acho que dos incentivos de por que migrar com a DAT, né? E essa parceria com a AWS, acho que eu posso falar aqui. A gente tem uma parceria, né? Vamos dizer assim, de um nível avançado, né, que é o programa mesmo de partner da AWS, e a gente está muito próximo, né, dos incentivos que a AWS fornece, inclusive, para o cliente final. Então, a gente não está falando aqui só de como que a DAT pode auxiliar nesse sentido, mas também como o DAT e a AWS juntos podem prover, né, essa migração de forma transparente e tranquila, mas também ajudando, né, o cliente a dar esse primeiro passo, entendendo que vai ter um respaldo não só tecnológico, mas também de serviço e de incentivos, né, do lado do parceiro e da AWS nessa movimentação, né. Então, sim, a gente analisa caso a caso, mas a gente investe junto, né? A gente investe a DAT, a AWS, junto com o cliente para fazer essa movimentação e o cliente poder ter essa segurança de fazer esse processo de migração, né? Eu não posso aqui falar em nome da Philips, não é? Mas vamos pegar o contexto. O contexto eu tenho um Pax on-premise e eu tenho um problema com as minhas gavetas, já estão enchendo, e eu preciso tomar uma decisão, se eu compro mais gavetas ou se eu vou para a cloud. Né? E qual o custo de tudo isso? Né? Então, acho que é isso que a gente precisa passar como uma consultoria, né, para os nossos clientes. Esta relação, com qualquer que seja com o fornecedor, certamente cabe ao cliente, né, de relação aos seus contratos, porque aí, nesse sentido, cada um tem um nível de contrato, cada um tem um nível de suporte ou qualquer tipo de feedback da empresa do seu fornecedor. Não estou falando de uma empresa específica, mas estou falando de forma generalizada o fornecedor de Pax. O que a gente precisa entender é o seguinte, olha, cara, eu preciso usar outra gaveta. Então é o seguinte, ou você me ajuda ou você me ajuda, porque as empresas também têm que se adequar ao novo momento, não é? A gente tem que se adequar, a gente teve que se adequar ao Pix, né? As empresas tiveram que se adequar ao Pix, agora as empresas, os fornecedores têm que se adequar à nuvem. E na minha visão, não faz sentido, qualquer que seja o fornecedor, não pensar e falar assim, olha, poxa, qual que é a dor do meu cliente? A dor do meu cliente é usar a nuvem? Cara, eu tenho que ajudá-lo com essa dor, porque se eu não ajudá-lo, ele vai procurar quem ajude. Não é assim que a gente faz no dia a dia? Então, eu diria para você que esta relação cabe muito mais ao cliente e do nosso lado o que a gente pode dar é toda a segurança para que seja feita uma migração ou um trabalho híbrido com a maior segurança possível, da melhor forma possível, que seja bom para todos os lados. Excelente, deixa eu continuar com a pergunta. Não estou ouvindo, Ana. A outra pergunta é quais são as vantagens em implementar com a DAT e a AWS, isso vocês já falaram. E essa é bem interessante. Como que a AWS, com seus programas, podem auxiliar as organizações de saúde na implantação do Pax? Diego, você quer responder? Começar, e aí depois, se tiver mais um ponto que eu não decorri aqui. A gente tem... Pode falar. Desculpa, pode falar, Diego. Não, pode falar, fica à vontade. A DAT e a AWS, a gente tem programas de incentivo para fazer provas de conceito,
fazer propriamente a migração, né, para a nuvem. Então, dependendo do momento de cada cliente, a gente encaixa em programas estratégicos, né, voltados para o setor, para o tamanho e para o workload em si, né? Então, falando mais especificamente sobre PACS, normalmente a gente entra num cenário de migração de imagens, migração de exames, né, para a nuvem. E nesse Travou. Camila, você consegue continuar, por gentileza? Oi, travou só um pouquinho. Tô Travou com só um retorno, pouquinho. inclusive, mas... Opa, voltou. Tá Agora me sim. ouvindo? Agora Agora sim, voltou, Diego. Diego. Legal, vou começar de novo então, porque cortou aqui. A gente tem, então, programas conjuntos, né, do parceiro e a AWS para conseguir fazer essa prova de conceito, fazer esse primeiro passo, né, do cliente na nuvem, de uma forma que... Travou, vou dar sequência. Eu acho que é Então, interessante, Camila. sem problemas. Mas existe aí diversos programas realmente já aproveito, já estava pensando aqui em complementar um ponto muito importante quando a gente fala atenção ao cliente. Mas existe realmente POC, que é para validar em questão de um workload, de uma migração, existe a possibilidade de migração, então por isso é tamanha importância entender a realidade. E de novo, aqui o Diego havia comentado, existem os programas AWS onde tem incentivo a AWS, mas a DAT também entra aí com incentivo, com parte, né, desse benefício, acreditando no projeto de cada cliente, e diversas vezes vem incentivo da AWS em programas diferentes, em momentos diferentes. No momento aí da pandemia teve muitas iniciativas, e essa também a importância de ter também um parceiro próximo, né, de entender realmente do dia a dia, das necessidades. Então, às vezes, até como o Jackson falou, seleciona aí um workload, selecionar algo que não está integrado, mas vale totalmente escolher um parceiro e já comentar, olha, eu desejo, daqui ano que vem, no próximo ano, no próximo semestre, quero fazer esse movimento na tecnologia para que a gente possa acompanhar em conjunto com a AWS se enquadra em algum desses programas. Então, como o Diego estava falando, voltou, espero que ele esteja ouvindo, mas POC e a migração são apenas alguns dos incentivos, né? Então, além da questão de testar novos recursos, também existe parte de incentivo da AWS. E Camila, O Diego então, está ouvindo? para eu entender aqui, então, o pessoal que está assistindo a gente, para saber qual programa é mais adequado para ele, porque então cada cliente vai ter uma abordagem diferente, porque depende desse cliente, tamanho, características, é isso? E aí eles entram em contato. Qual que é o melhor e-mail ou telefone para que a nossa audiência possa entrar em contato com a DAT para entender se eles estão aptos a qual desses programas de incentivo? Qual o melhor Isso mesmo, e-mail? Ana. É contato@dat.com.br. Podem ficar à vontade de entrar em contato, vai ser um prazer. Existe sim cada um a sua particularidade. Então, quando a gente fala só no detalhe, quero migrar um workload, existe aí N situações, né? Se já conta com a AWS, se já existe outro workload, se é uma conta nova, se não é, se existe uma equipe capacitada. Então, como diz o Jackson, existem aí alguns frameworks que a gente acaba se baseando, mas, de novo, cada corporação, cada instituição existe sua particularidade e a gente vai procurar com, enfim, muito prazer daí os melhores caminhos em conjunto. E, de novo, não só visando desse projeto imediato, mas a curto, médio e longo prazo. E sabe outra coisa que eu comentei no início, é a expertise que vocês têm na área de saúde, né? Por exemplo, né, você, Camila, já atendeu aí a Senior Sistemas, então imagino que tenha bastante experiência nesse sentido, e com o Pax vocês também têm experiência, correto? Correto. Na verdade, a oportunidade não foi só de atender Sênior, mas de atuar junto com a Sênior, aí junto nos programas dentro do... Atender outras Unimedes, instituições, casas de apoio, casas de saúde, e isso a gente fala em questão de cooperativas. Então, e de novo, não só com o RP, mas com o sistema de gestão de folha de segurança, e existe essa integração, parte do regulamento, né?
Então, estamos aí, sim, afiados. Agora, vindo com a parte a gente fala da Pax, especificamente nesse webinar, e, de novo, eu acho que quando a gente fala de workloads é no sentido da segurança entre as aplicações, de informações, e um ponto muito importante, né, e para quem está novo na tecnologia, a gente recomenda, Jackson indicou, Diego recomendou também de migrar um pouco dos workloads, para que não tenha aquele trauma um pouco de quem fez a implementação de um RP, de quem fez a implementação de um SAP, de um TASI, de um sênior. Então, realmente é menos doloroso, digamos assim, é simples. Então, contar com parceiro, contar com DAT, com a AWS, para realmente... E, de novo, conversem, né? Acionem a gente aí para entender o quanto a gente já atua e se sinta seguro. A ideia é que também se sintam seguros, não só de informação, mas de parceiro, com certeza. Excelente, Camila. Quer falar mais alguma coisa, Diego, Jackson, por favor? Eu quero fazer um comentário. Vendo a Camila e vendo a pergunta do rapaz e também as complementações do Diego, o que eu também sugiro, na verdade eu fui presidente da ABCIS, Associação Brasileira de CIOs, né, durante toda essa jornada, e acabo falando e conversando com muitos CIOs. O que eu noto? Eu noto que não são todos os hospitais que colocam o CIO na sala, na mesa, cadeira na mesa de tomada de decisão estratégica. Ou a gente considera a tecnologia, essa jornada, um plano estratégico, ou, desculpa, ele será mais um plano, porque todo mundo só quer ver, né, a festa, mas ninguém sabe o trabalho que foi para construir qualquer que seja a festa, não é? Então, é muito importante que o presidente, o CEO, entenda que a TI precisa estar sentada na mesa para tomada de decisão. Esse é um ponto 1. Ponto 2, eu não vejo como não inserir hoje, nos dias de hoje, a cloud na minha pauta de investimento, na minha pauta de evolução, no meu PDTI, né? O antigo PDTI. O PDTI não vale mais por 2 anos, não existe isso. O PDTI vai me dar, hoje eu tenho que traçar um plano de transformação digital e seguir esse plano com metas, com inovações ou ajustes de rota, se for necessário, mas eu preciso saber para onde eu vou. A gente já discutiu isso. Então, é muito importante que eu vejo hoje que a cloud precisa ter um capítulo em qualquer discussão de transformação digital, seja ela interna ou seja ela externa. Por 2 motivos. Primeiro que o próprio profissional, hoje, dos hospitais é o usuário de algum lugar. É o usuário de alguém, é o usuário de alguma solução, ainda mais na área da saúde, onde os profissionais de saúde permeiam vários estabelecimentos, não é assim? E uma hora ele está no sistema A, outra hora ele está no sistema B, aí ele vai para um sistema e fala, putz, lá é legal, mas aqui não é legal, aqui eu não faço as coisas como eu faria no outro estabelecimento, porque lá o pessoal está pensando lá na frente, aqui ainda continuo estagnado. Então, é muito importante buscar essa transformação. Mais uma vez, eu sugiro que deem uma olhada no nível de maturidade da RIMES para que elas possam nortear algumas coisinhas aí em relação a essa transformação. E um outro ponto também é que os CIOs, eu vejo que eles precisam levar esse conhecimento interno para os principais usuários. Eles têm desconhecimento. Principalmente aí vem a LGPD, que cria todo traz esse contexto, a gente não pode deixar de falar disso, né? Um tema tão importante, mas a gente tem que olhar a LGPD como copo, como o lado cheio do copo, não o lado vazio do copo, porque ela veio para ajudar, ela não pode ser considerada nenhum tipo de obstáculo de buscar a inovação, porque eu já vi muita coisa, não posso fazer isso porque a LGPD, cara, não é bem assim, né? Eu acho que o que precisa ficar claro é qual a sua intenção daquela inovação. Não posso levar o Pax para a nuvem porque pela LGPD o dado não pode estar na nuvem. Não está escrito isso, não é isso que está escrito na LGPD. Esses medos que a gente tem que combater, a gente tem que tratar
qualquer que seja o projeto, com responsabilidade, com segurança, garantindo a privacidade do nosso paciente ou do nosso usuário. Esses pontos precisam vir primeiro, a segurança precisa vir em primeiro lugar. Então, qualquer que seja o projeto, é muito importante que isso não fique só no staff, nem no primeiro escalão, que desça mesmo, que vá para o chão de fábrica, que mostre para todo mundo aonde a gente quer ir. Então, essa questão da imagem é um ponto importante, porque se eu já for para uma reunião só levando o problema, cara, eu não vou vender a ideia. Então, eu tenho que mostrar os benefícios e focar nos benefícios, porque de problema a gente já escuta todo dia, basta ligar a televisão, não é? Então, vamos levar agendas positivas, vamos levar informações que realmente tragam valor para a ponta. Jackson, Camila e Diego, eu estava finalizando, mas chegou uma pergunta para você, Jackson. Jackson, quais são os serviços da gestão de imagem na medicina que podem ser incorporadas no PACS em nuvem? Pergunta do Luciano. Luciano, boa tarde. Vamos lá. Luciano, não há muita diferença do que você pode levar on-premise para o que você pode levar para a nuvem. A gente não existe essa limitação. Então, na prática, tudo que funciona, ou todas as imagens que os equipamentos permitam gerar os padrões DICOM, que são os padrões universais de compactação de imagem, on-premise, funcionam exatamente na cloud. Esses dias eu estava discutindo com o pessoal sobre imagens de anátomo, imagens laboratoriais de anátomo patológico, aquelas imagens de lâminas, né? Veja, por que não? Por que não também levar para a cloud? Por que não nascer na cloud? Então, eu não trataria com esta diferença. Então, na verdade, o quanto você está apto ou adaptado ou habilitado a gerar imagens na área médica, com os equipamentos totalmente conectados e obedecendo todas as regras e normas aí, e funcionar para o seu PACS interno. On-premise vai funcionar o seu PACS na cloud sem problema nenhum. Luciano, se tiver mais alguma, se ficou claro para você, aí qualquer coisa você manda novamente, ou se não, manda no contato@dat.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de responder as perguntas. A gente está caminhando aqui para o final, faltam 3 minutinhos para a gente finalizar. Diego, mais uma vez, vou recomeçar o final, vamos lá. Diego, Jackson, Camila, vocês têm mais comentários? Antes, ainda tem a sorteio da Alex, hein, pessoal? Não vai embora, tá? É só uma... Responder o quê? Não entendi. Responder outra... Tem outra pergunta, é isso? Não, as perguntas já finalizaram. Agora, se vocês têm algum comentário adicional, qual a dica que vocês... Acho que o Jackson já falou muitas dicas aqui, Diego, Camila. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer, né, Ana, pela condução do webinar, Jackson e Camila pela presença. Foi um papo bem engrandecedor, acho, para a gente também. A gente aprende sempre que está fazendo esses eventos, né? E dizer para vocês, né, deixar um recado final, que tanto a DAT quanto a AWS, nós estamos aqui para uma visão de longo prazo, né? Um jogo que não começa e termina em um projeto, em uma solução para uma questão específica, né? Acho que essa visão de longo prazo que a AWS tem, a gente vem incorporando cada vez mais no nosso processo, e é isso que a gente quer tratar com os clientes que estão aqui, com os leads, né, que a gente pode estar vindo a conversar, né, que a gente ainda não tem relacionamento. Então, contem com a gente. A nossa equipe está pronta a atender e entender o desafio de cada um de vocês aí que estão nessa jornada. Muito obrigado. O comentário que... Camila, as damas primeiro. Ladies first. Foi realmente acrescentar, agradecer mais uma vez, Jackson, imenso prazer, Ana, Diego, prazer estar aí com vocês. E sem dúvida, realmente é sempre um prazer ver a evolução de cada cliente no que a gente diz questão de tecnologia e de conhecimento. Então, estamos sem dúvida ansiosos para contribuir com mais organizações.
Do meu ponto, para fechar, agradeço, parabenizo a Ana aí pela condução, Diego, mais uma vez aí, muito obrigado, Camila, foi um prazer estar com vocês aqui. A dica, né, mas o que eu vejo é que para quem está nos escutando, para qualquer tipo de tecnologia ou de inovação, pense em quem vai utilizar essa implementação que vocês estão pensando. Pense no valor de quem realmente vai usar. Não vale o valor, não pode ser só bom para a área tecnológica, tem que ter algo por trás, tem que ter um benefício. Eu tenho que falar com a ponta. Às vezes eu vejo, olha, eu sou técnico de TI, já fui diretor de TI, às vezes a TI acha que ela sabe tudo, que ela resolve todos os problemas e ela toma as decisões para o usuário. Não é assim mais que funciona. O usuário talvez tenha muito mais informação do que a gente, não é? Hoje em dia, se você me falar uma sigla aqui, HL7, eu não sei o que é HL7, eu vou lá no Google ou em qualquer outro lugar e acho HL7, não é assim que funciona? E vou ler aquilo e vou achar e vou fazer a minha visão do que é HL7. Então, é muito importante que a gente esteja preparado para escutar realmente o nosso cliente, seja ele quem for, e para que a gente mostre para ele o valor. É assim que tem que começar a discussão, e aqui até para os CIOs, né, que tem que fazer toda essa movimentação, eles têm que ter isso muito bem escrito, muito bem alinhado, muito bem documentado para que os projetos deem certo. É isso, mais uma vez eu agradeço aí pelo convite. Jackson, desculpa, só complementando muito rápido. Baseado nisso tudo até que o Jackson falou, a gente defende imensamente essa ideia de valor e de entrega para quem está na ponta, é envolver esse usuário. Se ele não comprar a ideia, então não adianta nem passar para a diretoria por algo bonito, por mais uma métrica. Realmente vender essa ideia, vender essa solução, e uma vez adquirido, trazer para o projeto, principalmente no que a gente fala, as homologações, os testes. Amamos ouvir já nesse primeiro momento, antes do Go Live, saber o quanto está entregando. Então, confesso que para a DAT, às vezes a gente não consegue estar presencialmente, mas esse primeiro feedback de está dando certo, está melhor que esperado, realmente é o que nos move aqui todos os dias. Então, tragam os usuários realmente para essas validações. Muito obrigada, Jackson, pela lembrança. Eu gostei, eu fiquei aqui até... Eu nunca tinha visto essa comparação, às vezes a gente acha que vem para um webinar só para ouvir. Eu achei que essa dica foi bem profunda para o pessoal de TI, viu, Jackson? Gostei mesmo. Bom, pessoal, vamos ao sorteio da Alexa para finalizar. Agradeço muito a presença de todos, tá? O sorteado foi o André Felipe da Silva, certo? André Felipe Silva. Levanta a mãozinha por aí, o André tem... Eu estou vendo o André aqui. Aê, André, parabéns. Parabéns. Parabéns por ter ganhado seu prêmio. E, gente, Queria dizer, em breve tem que estar a gente na call, né? Tem que estar no webinar, né? Tem que estar Tem aí. que estar, com certeza. Em breve a gente entra em contato para pedir o seu endereço para o envio. E agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.